Nós vamos para a segunda parte do nosso estudo, vendo ensinamentos do Rebbe, e nós vamos ver agora, principalmente de cartas da correspondência do Rebbe, vários conselhos que o Rebbe deu para inúmeras pessoas que lhe escreveram, com suas preocupações, com suas angústias, etc., pedindo uma luz, pedindo uma bênção, pedindo um conselho, conselhos que o Rebbe deu de como estar num estado de espírito alegre, como estar feliz, como evitar o contrário, e não só alegria, mas também menuchat nefesh, paz de espírito e tranquilidade. Então, a gente pode imaginar, século XX, ou na época que a gente vive, né, que quantas pessoas não precisam disso e quantas dessas pessoas não escreviam para o Rebbe. Às vezes nós vamos ver aqui como são várias cartas, diversas, extraídas da correspondência do Rebbe, né, para diversas pessoas. Então, às vezes parece que tem certos trechos repetitivos, mas sempre uma carta ou outra para uma pessoa ou por outra, sempre tem algum detalhe adicional ou algo específico que o Rebbe acrescentou e sempre pode ser útil. Então, vamos ver um pouco desse assunto, dessas cartas que o Rebbe escrevia às pessoas. Então, o Rebbe escreve aqui para uma mulher, sobre o que você me escreve, sobre o teu estado de espírito, né? E que você se sente muito insegura e precisa tomar decisões na sua vida e é muito difícil você decidir, você se sente incapaz de tomar essas decisões, em qualquer assunto que seja. Então o Rebbe diz, eu sei, pelo que você me descreve da educação judaica que você recebeu, etc., então não há dúvida que você conhece o conceito de Ashgaha Pratit. Ashgaha Pratit significa divina providência, ou seja, que Deus é regente do mundo. Deus não apenas criou o mundo e o abandonou, ou esse mundinho com essas criaturazinhas não interessam a ele. Não, de acordo com o judaísmo, existe uma providência divina, uma providência individual. Deus supervisiona o que acontece nesse mundo e suas criaturas, todos nós, nos mínimos detalhes, todas as criaturas, particularmente seres humanos. Então existe uma divina providência, Deus é o regente do mundo, do universo, e ele também interfere no mundo, não é? Interfere beneficiando aquela pessoa que é do bem, etc., não é? Então esse é o conceito de Ashgaha Pratit, de divina providência, que isso é algo fundamental, é alicerce da nossa fé, da nossa Torá, que é chamada Torá da vida, porque a Torá vem nos dar uma instrução e lição de vida de como devemos viver, iluminar a nossa vida. Então, o Rebbe diz, quando nós nos conscientizamos desse conceito, quando nós interiorizamos isso, ou seja, nós sabemos que Hashem, Deus, está aqui nesse mundo, e Ele está atuando, e não só de forma geral, mas também na minha vida em particular, na vida de cada um de nós individualmente, ou seja, Hashem nos acompanha em todos os detalhes, e tudo isso cabe dentro dele, porque ele é infinito, ilimitado, etc., não é? Então não há dúvida que cada um de nós que tem fé, em consequência dessa premissa, desse conceito, o Rebbe fala, a consequência direta disso deve ser ausência de preocupação, ausência de tristeza, etc. O Rebbe fala no momento que a gente se conscientiza que Hashem está aqui, está atuando, esse mundo não é uma selva, não está jogado a esmo ao acaso. Não, Hashem está conosco e na vida particular de cada um de nós está nos ajudando, está nos apoiando, etc. Então isso, a pessoa tem que se conscientizar disso e isso vai lhe dar autoconfiança, inclusive, para tomar as decisões necessárias. O Rebbe nos diz que mais do que aqui não se trata apenas ou de algo intelectual, é algo transcendental. O Rebbe fala para refletir, meditar sobre isso, mas o principal aqui é estimular, despertar a nossa fé e confiança em Hashem, confiança em Deus. E por isso o Rebbe fala, escreve até para essa mulher, que aqui se trata não só de pensar, mas também dar confiança da gente poder
confiar na nossa intuição, no nosso sentimento, naquilo que a gente sente e percebe, ou seja, sabendo que Hashem está conosco. Então, muitas vezes, aquilo que a gente chama de intuição, de onde veio essa intuição? Será que é da nossa sabedoria ou da nossa experiência de vida? Ou por que a gente acha que isso sim ou isso não, etc. Então, diz muitas vezes, pode ser que essa voz interna vem daquilo que Hashem, que Deus está colocando dentro de nós, procurando nos inspirar e nos ajudar para avançar e tomar as decisões corretas e adequadas. O Rebbe escreve para uma outra pessoa que lhe perguntou o que é Menuchat HaNefesh, o que é paz de espírito. Então, o Rebbe diz, quando você me escreve isso, então imagino que você está perguntando como se chega à paz de espírito, como se atinge esse estado de tranquilidade, de sossego, de paz consigo mesmo, com Deus e o mundo. Então o Rebbe fala, essa paz de espírito que você se refere, depende muito do bitachon, da confiança em Deus. Quanto mais forte for a sua confiança em Deus, principalmente baseado naquilo que a gente falou acima, ensinamentos do Baal Shem Tov, que falam que a providência divina é particular e individual, ou seja, que a atuação de Deus está até nos mínimos detalhes, de tudo que acontece com todo ser e criatura. Então, consciente disso, a gente deve reforçar, isso deve fortalecer o nosso bitachon, a nossa confiança em Deus. Quanto mais forte for a sua confiança em Deus, mais fácil você chegará a esse estado de tranquilidade, de sossego, de paz de espírito. Porque quando nós de fato confiamos em Hashem, nós sabemos que estamos em boas mãos e nós não estamos sozinhos, né, nas nossas batalhas. E, na verdade, nós temos sempre o apoio e o respaldo dele e a gente não se sente ou fragilizado, ou impotente, ou etc. Não, nós temos sempre a ajuda e a proteção divina. O Rebbe conclui recomendando a essa pessoa que estude pelo menos 2, 3 vezes o trecho daquele livro que nós mencionamos antes, As Obrigações dos Corações, de Rabbeinu Bechai, e particularmente o Shar HaBitachon. Lá tem um capítulo chamado O Portal da Confiança. O Rebbe para várias pessoas recomendou, nós já falamos que esse livro existe traduzido também em português, para várias pessoas o Rebbe recomendava estudar e algumas vezes o conteúdo desse capítulo, Portal da Confiança, nesse livro, nessa obra, e se conscientizar, interiorizar esse conteúdo para que isso fique enraizado dentro da pessoa e a pessoa possa assumir uma atitude alinhada com aqueles princípios que lá constam, que lá aparecem. Uma pessoa escreveu ao Rebbe dizendo que estava repleta de preocupações. O Rebbe responde a essa pessoa, seguindo a mesma linha: saiba que Deus rege o mundo, o universo e todas as criaturas, eu, você, cada um de nós, particularmente também nos mínimos detalhes da existência individual de cada um de nós. Inclusive no nosso cotidiano, todos os detalhes. E o Rebbe fala mesmo naqueles detalhes que são chamados, sabe, as coisinhas cinzentas da vida, ou aqueles detalhes mínimos, pequenininhos, Hashem está presente e acompanhando tudo isso. Por isso o Rebbe fala, não há fundamento e base para qualquer tipo de preocupação. Existe a necessidade de ocupação. A gente deve ir e fazer algo para resolver os problemas, para solucioná-los, agir de forma compatível, agir de forma natural, lógica, para poder solucionar as questões, mas não ficar se remoendo em preocupações. Como o mestre Hassídico dizia, isso o Rebbe não traz, estou falando em parênteses, que a única preocupação justificada é a preocupação por estar preocupado. Se uma pessoa está preocupado, isso sim é preocupante. Por quê? Porque isso denota falta de confiança total em Hashem. Então, quanto mais bitachon, quanto mais confiança, menos preocupação e mais tranquilidade e paz de espírito. E sempre baseado nesse conceito que Deus atua nesse mundo, e não só nesse mundo, na vida particular de cada um de nós. O bom Deus, Deus é bom, é a essência do bem,
e, portanto, tudo que vem dele é bom. E Deus nos promete também, assim consta nos nossos livros, que todo aquele que vem se purificar, ou todo aquele que quer fazer o bem, recebe uma ajuda adicional de cima. E isso deve fortalecer a confiança da pessoa. Para uma outra pessoa que também escreveu com suas preocupações, angústias para o Rebbe, escreve para ela: é sabido qual o conselho trazido nos nossos livros para evitar ou rechaçar as preocupações. Isso é reforçar midat habitachon, a nossa confiança em Deus. O Rebbe fala, está explicado em vários livros, no Chovat HaLevavot, nesse Obrigações dos Corações que a gente já mencionou, que isso é a questão de bitachon, de confiança em Deus, é uma consequência direta de um dos fundamentos da nossa fé. Ou seja, nós acreditamos, você acredita em Deus, e você sabe, se fala que todo o povo de Israel, inclusive, são maminim, bnei maminim, nós somos crentes, filhos de crentes, nós temos a crença, a fé, embutida no nosso DNA, isso está presente não só no DNA, não só no nosso corpo, na nossa existência, na nossa alma, isso é uma herança milenar que vem desde os nossos patriarcas. Então, no momento que a gente tem fé e a gente acredita em Deus, e que Deus é bom, e que Deus, ele supervisiona tudo o que ocorre nesse mundo, e cada criatura individualmente também, com uma providência individual, sabendo que Deus é bom, e ele nos acompanha, e ele nos supervisiona, então, ou seja, isso, uma coisa desencadeia a outra, uma conclusão leva a outra. Então nós vamos logo concluir aquilo que dizem os nossos sábios: Kol ma de'avid rachmanah letavavid, tudo que Deus faz, com certeza, seguramente, é para o bem. Então, em outras palavras, nós estamos em boas mãos. Já que Hashem está conosco e supervisiona tudo e acompanha cada um de nós em particular, nós estamos em boas mãos. Ele só faz o bem porque ele é a essência do bem. Então, o Rebbe diz: que lugar sobra para preocupação? Sabendo, acreditando em Deus, e que Deus é onipresente, e Ele está atuando e presente na vida de todos nós, e Ele só quer o bem, e só quer o nosso bem, então, por que angústia e preocupação? O Rebbe fala, se há lugar para preocupação, talvez seja numa única área. Qual? Dizem os nossos sábios que tudo está nas mãos de Deus, com exceção de uma coisa: o livre-arbítrio que Deus nos deixou para escolher entre o bem, ou Deus nos livre o contrário. Se fala que em assuntos de Torá e Mitzvot, Deus não interfere. Ou seja, a prática do bem, fazer o bem, implementar o que é certo, e não fazer o contrário, o errado, nisso Deus não interfere. Ele supervisiona, ele está ciente, mas ele deixou a nós o livre-arbítrio. Por isso, o Rebbe fala, se tem algo com que a pessoa pode se preocupar, é com a sua performance espiritual, com o seu caráter, com o aprimoramento das virtudes do seu caráter, com a prática do bem, com a realização de mitzvot, com implementar a Torá, já que nisso Deus não interfere, isso sim depende da pessoa, está nas suas mãos, e se a pessoa vê que ainda há o que aprimorar nessa área, então ela deve se preocupar em melhorar nesse campo, nessa área. Interessante que para uma outra pessoa, numa carta, alguém que estava com essas crises e precisava reforçar a sua fé e sua confiança em Deus, o Rebbe recomendou a ele: estude bastante Hassidut. Estudando os ensinamentos hassídicos, você vai acrescentar, isso vai acabar trazendo a você, reforçando a sua fé e confiança em Deus. Porque os estudos hassídicos, direto ou indiretamente, estão repletos desses ensinamentos. Também para uma pessoa que escreveu ao Rebbe sobre as suas constantes preocupações e pediu um conselho, uma ideia de como se livrar dessas preocupações. Então, mais uma vez e sempre, o Rebbe enfatizava a ideia que é reforçar a confiança em Deus, o Criador do mundo e o Regente do Universo, e que Ele supervisiona cada um e cada uma de nós de uma forma particular e individual.
E nas palavras, resumindo esse conceito, nas palavras do salmista de David HaMelech nos Salmos, Hashem ro'i lo echsar, Deus é meu pastor. Ou seja, assim como o pastor cuida do alimento de todo o seu rebanho, Deus é nosso pastor, é meu pastor de forma individual, e portanto nada me faltará. E como prossegue o Salmo e diz, Hashem li, Deus está comigo, lo irá, por isso eu não vou temer nada e ninguém. O Rebbe recomenda a essa pessoa, estude bem esse Salmo, conheça o sentido, o significado do Salmo número 23, não é? E incorpore esses conceitos para dentro de si. E sabendo disso, se conscientizando que o bom Deus é bom, é a essência do bem, e a natureza do bom é fazer o bem, e Deus só quer fazer o bem para todas as criaturas. Então, sentindo isso, interiorizando isso, você com certeza vai ter menos preocupações, vai ter paz de espírito, sossego e tranquilidade. E se fala essas palavras do rei Davi, Hashem ro'i, quando você meditar e refletir sobre isso, que todos nós fazemos parte do rebanho, ou seja, mas ele é o pastor. Ele é o pastor quando a pessoa refletir sobre isso, e quando a pessoa se alinhar com essa ideia e agir de acordo com isso, sabendo que tudo não depende, eu não sou autossuficiente, por isso, menos ainda, não pretendo ser prepotente, pelo contrário, eu sei que talvez eu tenha minhas fraquezas, mas eu não dependo só de mim, eu faço a minha parte, mas em última instância, nós dependemos de Deus. Ele é o grande pastor, não é? Então, por isso, nós estamos em boas mãos. Uma outra pessoa escreveu para o Rebbe que ele estava talvez com pressão alta e ele estava passando mal, isso estava afetando a sua saúde. Inclusive, compartilhou com o Rebbe o diagnóstico do médico. E o Rebbe escreve para ele, eu concordo, eu tenho a mesma opinião que o professor, que esse médico grande que ele foi procurar, que muito do seu estado de saúde vem por causa das tuas angústias, que você está angustiado, que você está preocupado, e por isso você está tenso, e por isso está te levando à pressão alta, ou enfim, ou os problemas cardíacos. Então o Rebbe fala, isso tudo é decorrente da falta e ausência de confiança plena em Hashem. Está faltando você confiar plenamente em Deus. Ou seja, estar consciente, imbuído da ideia que Ele é não só o Criador do mundo, mas Ele também é o regente do universo. Ele atua no mundo com todas as criaturas e com cada um de nós individualmente. E de forma particular, sobre cada detalhe da vida de cada um. Fala quando se meditar, se refletir, pensar sobre isso. Quando a gente se alinhar com esse conceito, mas de forma intensa, que a gente fique imbuído disso, que a gente absorva esse conceito, então a gente chega a essa fé e confiança em Deus, que Ele é nosso provedor e que Ele está conosco, nos protege, e portanto a gente não tem o que temer e recear. O Rebbe fala, quanto mais forte e intensa for a confiança em Deus, isso também está escrito nos nossos livros, quanto mais intensa a confiança em Deus, mais cedo nós vemos as consequências positivas disso, e de forma maior, mais abundante. Isso é algo também muito interessante. Ou seja, o Rebbe diz que a nossa confiança em Deus ajuda a atrair as bênçãos, a benesse. Quanto mais forte e intensa for a confiança, a fé e confiança em Deus, então mais cedo chegam as brachot, mais cedo as coisas boas se concretizam de forma evidente. Em outras cartas, nós vamos ver a seguir, o Rebbe fala também o vice-versa, que às vezes até a pessoa está predestinada para algo bom e positivo, mas sabe o que pode atrapalhar, o que pode prejudicar, o que pode impedir esse fluxo de bênçãos de chegar à pessoa? Questionamentos e falta de confiança em Hashem. Se a pessoa está por demais preocupada, se a pessoa não está acreditando como devia, se está faltando essa confiança em Hashem, Deus nos livre, isso entope, por assim dizer. Isso bloqueia o canal do fluxo divino, da bênção divina.
Então, muito depende, sim, está escrito nos nossos livros, muito depende desse bitachon, dessa atitude de confiança. Quanto mais forte for a confiança em Hashem, por assim dizer, mais ele se sente comprometido em retribuir, mas mais rápido e de forma intensa chega a benesse as bênçãos que nós aguardamos. E se diz, assim falou o Rebbe para uma pessoa, para esse mesmo indivíduo que estava com os problemas, saiba que Deus, o Criador do mundo, Ele dá forças suficientes para cada criatura de lidar com o seu pekalech, de lidar com o seu pacote, com aquilo, as adversidades que cada um tem na sua vida. Não é? Deus nunca exige de nenhuma criatura mais do que ela é capaz. Se uma pessoa sente que ela tem um fardo, um pacote pesado, é porque, sem dúvida alguma, lhe foram concedidas forças maiores para poder não só lidar com isso, mas poder superar essas situações. Por isso o Rebbe diz, a gente não deve ficar impressionado com as dificuldades ou os obstáculos, mas sim seguir com alegria, com satisfação no coração, fazendo aquilo que é bom e correto, prescrito na Torá, fazendo boas ações, e cada dia dar um passo nessa direção, de um crescimento espiritual. Daí o Rebbe diz, pelo contrário, a confiança em Deus e a alegria por estar fazendo o que é bom e correto, isso vai fazer diminuir todos os encobrimentos, tudo aquilo que está obscuro, e tirar os obstáculos e interferências do meio do caminho. O Rebbe diz numa outra carta que toda pessoa, seja homem ou mulher, deve se lembrar sempre que Deus está conduzindo o mundo. Deus é onipresente, Ele está aqui nesse mundo, Ele conduz e rege o mundo sem sombra de dúvida, e se assim Ele faz com o mundo todo de forma global, também com o mundo particular de cada um de nós, porque cada pessoa é considerada um mundo per si, mas Deus também é o regente desse mundo particular, nosso individual, e por isso devemos nos basear nele, nos apoiar nele, que com certeza ele vai conduzir, ou seja, a gente não fica parado de braços cruzados, a gente faz a nossa parte, mas a gente sabe também que o resultado final não depende só dos nossos esforços. Aquilo que algumas pessoas chamam de sorte ou destino, nós falamos que o resultado final depende de Hashem, depende de Deus, mas se depende de Deus, Deus sempre conduz tudo da melhor forma, da forma mais benéfica, porque Ele é bom, a essência do bem. E aí, como a gente falou, o Rebbe fala, a gente só não deve atrapalhar esse processo, não deve prejudicar. O que prejudica esse processo? Ou seja, talvez o bem já está por vir, mas sabe o que atrapalha? Chissaron bebitachon muchlat. Se falta uma absoluta confiança em Hashem, então isso pode prejudicar o processo e evitar com que essas bênçãos se concretizem mais cedo ou cheguem até nós. Interessante que para uma outra pessoa que também estava enfrentando problemas, dificuldades, estava angustiada, o Rebbe também recomenda a ela estudar aquele livro, Obrigações dos Corações, naquele capítulo, não é, do bitachon, da confiança. Mas além disso, o Rebbe fala, esteja ligado à chamada árvore da vida, que é como se referem aos estudos da parte profunda da Torá, ou seja, o estudo da Hassidut, estude bastante os livros hassídicos, e o Rebbe manda também ele participar de reuniões hassídicas, onde se canta, se fala um lechaim, pessoas falam juntas, e em geral a tônica de um Fabrengen, de uma reunião hassídica, é alegria. Isso traz alegria, acrescenta alegria e também confiança em Hashem, etc. E finalmente o Rebbe também diz para uma pessoa, escreve para uma pessoa, se você de quando em vez, de tempos em tempos, você sente um enfraquecimento na sua confiança em Deus, então o Rebbe fala, melhor do que ficar se aprofundando nisso, ruminando isso, melhor do que isso é você ignorar. Todos nós temos momentos de fraqueza, mas não ficar se aprofundando nisso, passar adiante e procurar se manter no estado de espírito de alegria, de simcha e confiança em Hashem. Nosso próximo encontro, se Deus quiser, vai ser depois de amanhã, na terça-feira. E como terça-feira é uma data
especial no judaísmo, a data de Lag BaOmer, o 33º dia da contagem do Omer, e esse dia está associado de forma especial com a figura especial de Rabbi Shimon Bar Yochai, de um sábio nosso da Mishnah que viveu há 2000 anos atrás, Rabbi Shimon Bar Yochai, e que ele, além de sábio talmúdico, inclusive ele é muito atuante no Talmud, nas centenas de capítulos da Mishnah, ele praticamente deve ser o único sábio que está mencionado em todos os capítulos, ou seja, que sempre há uma opinião dele, um ensinamento dele em cada capítulo da Mishnah que dá origem ao Talmud, mas além disso ele ficou também célebre e famoso por ser o autor da obra mestra da Kabbalah, que é o livro chamado Zohar, o livro do brilho, do esplendor. O Zohar é uma obra que trata do aspecto místico, esotérico, da parte profunda da Torá, da parte da Kabbalah, e esse livro é de autoria de Rabbi Shimon Bar Yochai. Esse livro tem uma importância muito grande, esses ensinamentos místicos, o próprio Rabbi Shimon Bar Yochai, assim ele diz no seu livro, Behai Chibur Adilach, através dessa obra nós sairemos do exílio, através do estudo dessa obra e da implementação das mensagens, ensinamentos que nela constam, assim nós vamos chegar até a redenção final, assim nós vamos chegar a tudo de bom que a gente espera depois que Mashiach chegar. Então a data de Lag BaOmer está associada a ele. Então, se Deus quiser, no nosso próximo encontro nós vamos mudar o tema, o assunto, somente no próximo, nós vamos dedicar o nosso próximo encontro a falar sobre o significado e as mensagens de Lag BaOmer. Qual a origem de Lag BaOmer, qual o significado dessa data, o que ela ensina para nós e o que nós podemos tirar e aplicar na nossa vida prática de bom e positivo. Então, uma ótima semana a todos vocês e, se Deus quiser, nos reencontramos na terça-feira. Shavua Tov.